Queria que você ficasse de pé agora e a gente vai fazer um exercício que a gente faz praticamente todos os domingos. Queria que você cumprimentasse alguém que está do seu lado, desse um abraço, enfim, fizesse um tempo horizontal. Muito bem, vocês não imaginam por que nós, os pregadores, fazemos isso quase que todos os domingos. Intuitivamente, os pastores sabem que esse tipo de movimento faz um bem tremendo. Você sabia que nesse momento, o sistema de vocês está inundado de um hormônio neuropeptídeo chamado ocitocina? Ocitocina é o mesmo hormônio que é secretado pela mãe quando amamenta. É o mesmo hormônio secretado naquele momento maravilhoso da lua de mel. É o mesmo hormônio que diminui o impacto do estresse e diminui o nível de ansiedade. Você sabia que quando você abraça alguém, não somente a ocitocina, mas também a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é elevado no seu sistema? Você sabia que não somente quando você abraça alguém, mas quando você vê uma cena de um abraço genuíno, há uma elevação dos níveis de ocitocina e serotonina. O que isso quer dizer para nós? Expressões de afeto, expressões genuínas de amor, produzem vida. O contrário também é verdadeiro, e é o que a gente vai ver na sequência desse tempo nosso de hoje aqui. E eu quero trazer para vocês esse encontro entre teologia e psicologia, entre Bíblia e princípios do comportamento humano e do funcionamento humano. Nesse sentido, eu quero começar com uma das orações que eu mais amo, no sentido dessa aproximação entre Bíblia e psiquismo, a oração da serenidade, composta por Reinhold Niebuhr, um teólogo muito importante aqui nos Estados Unidos, e ele compôs a seguinte oração. Eu queria que você... Nós não temos? Não temos na tela? Hein? Vamos aguardar? Veja, agora não é a ocitocina. O meu sistema está experimentando algum nível elevado de cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso não vai fazer bem para quem está palestrando. Não é verdade? Isso acontece, por exemplo, com o pregador. Quando o pregador está ali no púlpito, pronto para assumir o púlpito, aí chega um irmão com um bilhetinho. Problema. Cortisol. Serotonina, obrigado. Está vendo? Vamos fazer juntos a oração da serenidade. Comigo. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é e não como gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Só esta oração já valeria o nosso tempo aqui. Aceitar as coisas que eu não posso modificar. Modificar as coisas que eu posso modificar. E, sobretudo, confiar
na intervenção, no controle, na presença de Deus guiando a minha vida, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida. E a palavra moderadamente não está aí por acaso. Ninguém é 100% feliz, e ninguém é 100% feliz o tempo inteiro. A gente é gente, e a gente varia, de dia para dia, de lua para lua. Não é verdade? Mas sumamente feliz contigo na eternidade. E tem tudo a ver com o que o pastor Osório falou hoje pela manhã. A necessidade de apontar um caminho que é Cristo para a eternidade, porque a nossa vida aqui é brevíssima, passageira. E já dizia o escritor do livro de Jó, é curta e cheia de conflitos. A vida é curta e cheia de conflitos. E Jesus disse mais tarde, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, a vida é caracterizada também pela dor. Mas a sua postura pode fazer uma grande diferença. Tenha coragem, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É nesse sentido que nós temos, por exemplo, essa figura aqui. O que é que você vê? Pode falar para quem está do lado aí. O que é que você vê? O que é que você está vendo? Você concorda com o outro que está dizendo o que está vendo? Alguém falou uma taça. Quem está vendo a taça, levante a mão. Muito bem. Alguém está vendo outra coisa? Dois rostos. Mas isso é uma taça ou dois rostos? Rostos. Hã? Depende do seu olhar, correto? Quando você vê um, não pode ver o outro. Um é figura, o outro é fundo. Mesmo quando você descobre os dois. Isso significa que a maneira como você vê os eventos, a maneira como você vê as coisas, a maneira como você vê as relações, diz muito sobre o seu comportamento, porque a maneira como você vê o mundo é a maneira como você se coloca diante do mundo. E às vezes você vê coisa que não existe. Por exemplo, quando a pessoa está extremamente ansiosa, um pavor, um medo da vida, mas não tem nenhum objeto ali, não tem nenhuma ameaça real ali. A ameaça está onde? Na imaginação. A pessoa está vendo uma coisa que não existe e vendo o futuro de maneira catastrófica. É por isso que Jesus nos ensinou, os olhos são a candeia do corpo. E olhos aqui traduz-se por olhar, jeito de ver. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, se o teu olhar for generoso, todo o teu corpo, tua vida terá luz, será cheia de luz. Mas se os teus olhos forem maus, maldosos, todo o teu corpo estará em trevas. O que Jesus está dizendo aqui, a maneira como você olha a vida, diz muito sobre luz e escuridão em você, no sentido comportamental, no sentido de postura perante a vida. Cuidado com as percepções que você tem na vida. Por isso, eu quero trabalhar um pouco com você sobre dois conceitos importantes que atravessam a Bíblia. Macro-redenção e micro-redenção. Quantos de vocês são do tempo da Escola Bíblica de Férias, EBFs? Minha gente, só nós somos os velhinhos daqui, pastor Ebenezer. Na EBF, eu aprendi uma coisa que eu jamais esqueci.
e que se tornou a base da minha vida, no sentido de organização do meu pensamento. Eu pequei, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Deus me ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pequei, Deus me ama, Cristo morreu por mim. Mas Cristo prova o seu amor, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu aceito, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, estou salvo. Quem crê em mim será salvo. Essa é a macro-redenção. É a redenção para a eternidade. É a redenção que eu não posso produzir em mim. E que eu dependo inteiramente de Cristo, da graça de Cristo, porque em mim não há merecimento algum para alcançar essa macro no sentido de grandeza, essa macro-redenção. Mas a Bíblia também fala da micro-redenção, que é a redenção do cotidiano, do dia a dia. É a redenção dentro da existência. Porque nós enfatizamos demais a salvação para o céu, a salvação para depois da morte. E pouco enfatizamos a salvação para o aqui e agora. Você sabia que a palavra salvação no Novo Testamento é a mesma palavra utilizada para cura? Salvação é eminentemente cura. Vida sarada, curada. Aquilo que Jesus nos prometeu, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, que vocês vivam aqui e agora em abundância. E isso não significa plenitude no sentido de felicidade 100%. Significa, vocês terão aflições, mas vocês viverão uma vida corajosa. Micro-redenção e macro-redenção. Eu quero trabalhar com vocês ao longo da nossa caminhada hoje à tarde, a partir desse texto, que é um dos textos centrais do Novo Testamento, porque Jesus faz uma aproximação do Velho Testamento com o Novo Testamento, quando lhe perguntaram qual o maior dos mandamentos. E aí ele diz: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O que Jesus está dizendo aqui é que as Escrituras se resumem no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a si mesmo. E aqui, lendo de maneira aprofundada esse texto, eu descubro 3 dimensões do funcionamento humano. A dimensão teológica, ou transpessoal, a dimensão sociológica, ou interpessoal, e a dimensão psicológica, ou intrapessoal. Amar a Deus, transpessoal. Amar o próximo, interpessoal, como a si mesmo, intrapessoal. São 3 eixos do funcionamento humano que precisam funcionar de maneira sinérgica, em sintonia, para que a nossa vida, de fato, seja vida curada, seja vida plena, seja vida funcional, porque há muita disfuncionalidade no mundo. Alguém que tem uma ideia de quantas pessoas, em média, cometem suicídio por ano no mundo? Aproximadamente 900 mil pessoas. Varia. O número varia entre 800, 900, mas em geral é isso. É
muita gente. Você sabia que neste momento, aqui nos Estados Unidos, em média, estão em depressão 60 milhões de pessoas? E muitas dessas pessoas frequentam as nossas igrejas. É por isso que eu advogo quando falo com pastores que nós precisamos enfatizar também a micro-redenção. Uma coisa são esses púlpitos que só pregam motivação, pregações motivacionais. E outra coisa são aqueles púlpitos que só pregam: eu pequei, Deus me ama, Cristo morreu por mim, eu aceito e estou salvo. Isso é verdade absoluta. Mas Jesus veio e desceu para que nós também tivéssemos algum grau mais elevado de funcionamento humano. E é importante fazer esse tipo de ênfase. Por isso, vamos pensar um pouco nessa dimensão transpessoal, essa dimensão teológica, relacionamento com Deus tão vital, tanto no sentido da macro-redenção, quanto no sentido da micro-redenção, da redenção do cotidiano. E aí eu trago Gálatas 2:20, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos juntos? E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em mim. Isso está para além da dimensão pessoal no sentido do intelecto. Paulo está dizendo: eu descobri um lugar em mim que funciona a partir de um outro lugar ou um não lugar. Não é simplesmente uma estrutura de cognição, de pensamento, de bons valores, de boa moral, de normas sociais. Pulsa em mim uma matriz crística que molda o meu comportamento, que molda os meus pensamentos, que molda as minhas emoções. É isso que ele está dizendo. E quanto mais nós nos apegamos a essa dimensão, melhor nós funcionamos no mundo. É por isso que ele mesmo, aos Colossenses, no capítulo 3, verso 3, ele diz: pensem nas coisas lá do alto, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, com Deus em Cristo Jesus. E nós precisamos fazer esse cultivo. Deixe-me apresentar para vocês calma. Isso. Deixe-me apresentar para vocês. Pode botar o quadro de Gênesis 2, de 8 a 10. Eu quero apresentar a vocês essas 4 passagens bíblicas. E aí nós vamos trabalhar juntos, tá bom? Eu queria que vocês podem, os que estão no mesmo banco, podem se juntar e conversar sobre esses 4 textos. Quais são os elementos comuns nesse texto? E o que esse texto tem a ver com a nossa saúde espiritual e emocional, no sentido da macro-redenção e da micro-redenção. Podem conversar uns com os outros. Fiquem à vontade. 3 minutos para essa tarefa. Quais são os elementos comuns, ou seja, presentes nos 4 textos? E o que tem a ver com a nossa vida espiritual, macro-redenção, e emocional, micro-redenção? João 7, 37, 38, perdão.
Em Gênesis, no capítulo 2, o Senhor plantou um jardim onde? Então, a primeira coisa importante é que o jardim do Éden e o Éden não são a mesma coisa. Correto? Ele plantou um jardim no Éden. Para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Guardem bem essa expressão. No Éden nascia um rio. Vamos para Salmos 46, de 1 a 4. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, nunca será abalada. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Apocalipse. Nós estamos agora no último livro da Bíblia. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal de onde? Da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. Qual é a diferença aqui entre Apocalipse e Gênesis, com respeito a árvores? No Gênesis, você tem a árvore da vida e tem a árvore do conhecimento, mas na Nova Jerusalém, só a árvore da vida. Porque a árvore do bem e do mal é uma janela para o caos. É uma janela para a dissolução. Não estará presente. Assim também como não estará presente a dona serpente. No Apocalipse aqui ela já está amarrada, jogada, lançada onde? No abismo. Mas no Éden, ou no jardim do Éden, ela está presente. Muito bem. Chegamos agora no Evangelho de João, capítulo 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você já teve a oportunidade ali no interior de Minas Gerais, de chegar, está cansado, aí chega na beira do rio, toma aquela água. É claro que em alguns rios ali não dá para você beber nada. Só estou trazendo para você a imagem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios, do seu interior fluirão rios de água viva. Você está fazendo conexão entre uma coisa e outra? Vou trazer para você a minha perspectiva. E eu não estou fazendo exegese. O Éden, o trono de Deus em Apocalipse, a cidade de Deus no Salmo 46,
e o nosso interior, do seu interior, são uma e a mesma coisa. Como é que a Bíblia chama a gente, no sentido de casa de Deus? Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Templo, na perspectiva das Escrituras, é habitação de Deus. A Bíblia está dizendo, vós sois habitação de Deus, o lugar onde Deus habita. É fundamental que nós aprendamos a cultivar a vida nessa cidade de Deus. É por isso que Paulo diz sempre em suas cartas, eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos pelo seu poder no homem interior. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que Jesus denunciou a religiosidade de superfície. Esse povo, citando Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Mas Senhor, nós não fizemos isto, aquilo, participamos de congressos, participamos de noites de cura, de cultos do poder, não fizemos... Nunca conheci vocês, não sei quem vocês são. Vocês nunca me buscaram. Vocês tiveram uma religião. Nós precisamos cultivar essa dimensão da vida em Deus, em Cristo, a partir de nós. É claro que a vida na igreja, a vida comunitária é vida boa e nós precisamos cultivar isso cada vez mais. Mas enquanto nós não fizermos da nossa vida interna, da nossa mente profunda, um templo, ir ao templo do lado de fora pode não significar muita coisa. E isso exige entrega, isso exige oração, isso exige busca, isso exige choro, isso exige um esforço de entrega todos os dias e todos os dias. Está fazendo sentido isso para vocês? Bom, mas nós temos também uma dimensão interpessoal. A vida espiritual não roda só na dimensão da experiência com Deus. A experiência com o outro é igualmente importante, até porque Jesus nos ensinou isso, pastora Ebenezer. Se vocês não perdoarem as ofensas dos irmãos de vocês, também eu não perdoo vocês. Simples assim. Se vocês não se derem bem aqui, no palco da vida, não adianta tentar me buscar nos bastidores. A vida transpessoal não roda sem a vida interpessoal. Ponto. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Nós precisamos pavimentar nossos relacionamentos de tal forma que a gente possa rodar melhor, gerar cada vez mais ocitocina, serotonina, dopamina boa, e em igual ou boa quantidade, nem acima nem abaixo. Nós precisamos rodar bem em nossos relacionamentos. Por isso, eu quero trazer para vocês uma parábola. Um homem muito rico lá no Oriente queria saber a diferença entre céu e inferno. E disseram, tem um monge que vive praticamente orando, segregado nas montanhas, e ora muito. Ele certamente deve saber a diferença entre céu e inferno. Disse, é para lá que eu vou. Juntou a sua comitiva, cheia de pompa, e viajou, chegou naquela pequena cidade ao pé de uma montanha, e perguntou onde morava, onde estava o monge. Ele queria visitá-lo. Disseram, ele está orando nas montanhas. Ele subiu a montanha, e lá chegando encontrou o monge
orando, meditando, de olhos fechados, ele se aproximou e disse: Senhor monge, eu sou um homem muito rico, eu tenho muito dinheiro, você não imagina o quanto dinheiro eu tenho muito poder, mas eu tenho uma inquietação e me disseram que só você pode me responder. Qual a diferença entre céu e inferno? O monge, do jeito que estava, ficou. Olhos fechados, posição serena. E o homem rico ficou intrigado. E ao mesmo tempo frustrado. Cortisol lá em cima, o estresse. Senhor monge, eu estou lhe fazendo uma pergunta. Qual é a diferença entre céu e inferno? O monge continuou impávido, sereno. Pela terceira vez: Senhor monge, eu vim lhe perguntar a diferença entre céu e inferno. O monge continuou do mesmo jeito, e aí ele perdeu toda a etiqueta e gritou com o monge: isso é um desrespeito a um homem poderoso como eu, você sabe o que eu posso fazer com você? E gritou, e gritou, e gritou. O monge abriu os olhos serenamente, olhou para ele e disse: isto é o inferno. O homem acusou o impacto da resposta e disse: o senhor tem razão, me perdoe. Eu fui muito arrogante. É que eu já estou muito cansado, viajei muito tempo e o senhor não me dava resposta. Todo mundo a quem eu solicito qualquer coisa vem para mim, imediatamente o senhor ficou simplesmente na mesma posição. Me perdoe, senhor monge, me perdoe, eu não quis fazer isso. Aí o monge olhou para ele e disse: isto é o céu. O céu e o inferno estão em nossos relacionamentos também. No romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, tem um padre chamado Padre Zosima. E alguém perguntou para ele o significado daquela passagem bíblica em que Lázaro morre, vai para o seio de Abraão, e o rico morre e vai para o Hades, onde fica atormentado. E Padre Zosima disse: olha, o inferno é querer amar e não poder mais amar. Quando aquele moço que estava no Hades pediu ao pai Abraão que enviasse alguém para os seus irmãos, para que eles não fossem parar naquele mesmo lugar em tormento, isso era uma expressão de amor. Abraão disse: não tem mais chance. Há muito tempo atrás eu encontrei um pai desesperado, que passou a vida aqui nos Estados Unidos, correndo atrás de dinheiro, só trabalhava e juntou bastante dinheiro. O filho mais velho, entretanto, entrou nas drogas e passou a viver nas ruas. Quantas vezes, inclusive, voltou para o Brasil o menino, e uma vez esse pai foi encontrá-lo nas ruas das favelas do Brasil. E ele disse que daria todo o dinheiro para ter o filho de volta recuperado. Quando ele teve chance de amar o filho, amou mais as coisas. Quando quis amar o filho, já não tinha mais chance. Quantos casamentos acabam assim? O homem, eu estou falando agora só da parte que me cabe, do sentido de homem. Homem apronta, negligencia e negligencia até que a mulher diz: chega. E eu descobri uma coisa: quando a mulher diz não, é não. Ela demora. Mas se ela der o corte, meu amigo, só milagre. E aí o indivíduo vai atrás querendo recuperar, querendo amar, não tem mais chance.
Ame enquanto é tempo. Hoje pela manhã a gente viu isso, a Sindara trouxe esse sabor na palestra. Ame enquanto é tempo, se entregue aos seus filhos, diga eu amo todos os dias e ame com atitudes, ame a sua esposa, ame o seu marido, cultive a vida, passa muito rápido. Quando a gente menos percebe, já está chegando, como diz meu pai, está chegando na ribanceira. Ele diz, meu filho, já estou bem pertinho da ribanceira, quase virando. Já falei de cortisol e ocitocina, então vamos passar. O que fazer? Deixa eu trazer para vocês aqui essa metáfora do carro. A mente é como um carro. O carro tem 4 rodas. Quando uma roda roda, as outras rodas rodam, correto? A mente é assim também. As rodas da frente da mente são pensamento e sentimento. A gente pensa o tempo todo, a gente tem sentimentos o tempo inteiro, não é? Sentimentos produzem fisiologia, emoções produzem fisiologia. Se você está com a emoção, por exemplo, tristeza, a sua fisiologia não é de expansão, é de contenção, correto? A fisiologia acompanha as emoções. Mas há uma outra roda, que é a roda do comportamento. Por exemplo, se eu estou deprimido, a minha fisiologia é de contenção e o meu comportamento é de, normalmente, o deprimido, por pouca energia, quer ficar, de preferência, num quarto escuro. E muitos chegam a não tomar banho por dias e dias, não comer por dias e dias, etc, etc. Então, correto? A mente é assim também. Você diz, mas eu não sinto vontade de fazer isso. Eu não sei dizer eu te amo. Eu não sei. Qual é a roda mais fácil de rodar das 4 na mente? Alguém falou pensamento, outro falou sentimento. Será que é mais fácil mudar? A emoção? Alguém falou comportamento? Bingo. Eu estou deprimido, eu estou contido, a minha fisiologia, eu quero ficar num quarto escuro, mas nada me impede de eu me levantar e caminhar. Levantar-me irei ter com meu Pai. Levantou-se e foi. Isso é comportamento. Certo? Eu me lembro, eu estava num momento complicado, pessoalmente complicado, e passei aquela manhã no sofá, aquela tristeza, aquela amargura. Aí chegou uma hora que minha esposa, ela é muito prática, graças a Deus, e ela disse, Josias, pega uma enxada, vai para o quintal, vai capinar o mato, faz alguma coisa. Aí eu pensei assim, sabe o que é isso mesmo que eu vou fazer? Peguei, fui na garagem, peguei uma enxada, fui para o quintal, fui capinar o mato, fui limpar uma coisa ou outra, botar uma água nas plantas. Meia hora depois, eu era outra pessoa. A roda do comportamento rodou, as outras rodas começaram a rodar. Quantos clientes meus, eu sou psicoterapeuta lá na Flórida, eu atendo em consultório, quantos clientes meus, depois que eu falo essa coisa, por exemplo, o cliente chega e diz assim, eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que ir para a academia, mas eu não sinto, eu não tenho a emoção de ir. Eu digo, mas vá assim mesmo. E aí, quando a pessoa vai, no meio da sessão de exercício, a pessoa já é outra pessoa? É ou não é? Por quê? Até fisiologicamente, porque os hormônios, os neurotransmissores, enfim, endorfinas, etc. Muda. Mude, então, o seu comportamento em direção do outro. E a relação vai mudar também. Na semana passada, um cliente disse assim para mim, e na sessão anterior, ele tinha chegado a um insight, eu não havia pensado que eu também tenho participação naquilo que os meus pais estão fazendo. Eu tenho parte na culpa. E aí, nessa sessão última, ele disse para mim, eu mudei, e quando eu mudei, eles mudaram também.
De repente o clima na minha casa ficou outro. E é de fato, quando eu mudo, as pessoas também são afetadas, porque a gente se afeta o tempo inteiro. Você sabia que eu estou aqui nessa proximidade do pastor Ebenezer? As ondas eletromagnéticas de nossos corações estão em troca. Se eu estiver aqui numa emoção de muita contenção, eu estou passando para você essa frequência. E se você não sair de perto de mim, você vai ser afetado por essa consequência. Até porque as emoções negativas são mais contagiantes do que as positivas. Você sabia, isso é estudo científico, você sabia que quando você tem uma explosão de raiva, você vai precisar de 6 a 7 horas para que os níveis de cortisol voltem ao normal? Cada vez que você grita com seu filho, você vai precisar de 7 horas para se recuperar. E ele também. Aí entra a Bíblia, como a Bíblia é sábia, né? Não se ponha o quê? O sol sobre a vossa ira. Resolvam os problemas. Não vá para a cama com cortisol no sistema, porque você vai demorar a dormir. E se dormir, e quando dormir, 3 horas da manhã, você vai se acordar e não dorme mais. Muito bem. Já passei do tempo, que horas são aí? Intrapessoal. Vou rapidinho agora, tá? Vou rapidinho agora. Muito bem. Nós vimos a dimensão, qual foi a primeira? Transpessoal. Qual foi a segunda? Interpessoal. Agora, a intrapessoal, essa é fundamental. Sabe por que é fundamental? Porque sua relação com Deus não ocorre fora de você, não. Ocorre em você. A fé não está fora de você. A fé não é um objeto, não é uma coisa. É uma experiência. Seus relacionamentos interpessoais também dependem de sua estabilidade interna. Você já viu alguém, e se você não percebe em si mesmo, certas reações suas, que você não quer ter, mas tem? Sim, verdade. Só uma pequena variação aqui. Você sabia que você carrega dentro de você seu pai e sua mãe? Tanto o lado bom quanto o lado ruim, viu? E dependendo das experiências da infância, o lado ruim é bem maior. Sabe por quê? Porque a criança pequena, quando bem pequena mesmo, sabe o que ela faz? Porque pai e mãe são, assim, as fontes de nutrição, de vida. Correto? Quando pai ou mãe, principalmente mãe, porque passa mais tempo com o filho, quando a mãe é uma mãe frustrante, dependendo do grau de negligência, a criança dá um corte. Para manter a mãe boa perto de si, em frente de si, ela internaliza a mãe má. E essa internalização vai para a vida adulta. E aí, essa internalização vai entrar no casamento da pessoa. Certas reações. Mas esse é um mundo maior de reflexão, não quero entrar aí. O que eu quero dizer é que a vida intrapessoal é fundamental, fundamental. Jesus já nos ensinava isso. Antes de Freud, Jesus já falava do inconsciente. Vejam só o que ele diz, pois do interior do coração. Não é só do coração, não, é do interior. Do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro.
Ele está dizendo o seguinte: você é crente, você está selado para a eternidade, mas você carrega dentro de você uma matriz que está pronta para transformar a sua vida no inferno. Se não, vamos ver isso. E é disso que trata esse livro. Céu e inferno na psique. Todo paraíso esconde uma serpente. Eu descobri nas narrativas bíblicas uma espécie de teoria bíblica da personalidade. A mente se estrutura e funciona a partir de 6 matrizes: diabólica, carnal, volitiva, racional, intuitiva e crística. Eu vou apenas sobrevoar. A Bíblia diz que a nossa mente carrega essa dualidade. Deus criou o céu e a terra e disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Não seria mais fácil ele ter pego aquelas trevas e jogado na lata do lixo? Não, ele só fez separação. A gente carrega as duas coisas. As duas coisas. Luz e escuridão. Por isso, eu quero trazer você aqui para esse lugar dessas 6 matrizes. Eu vou apenas sobrevoar. Primeira matriz, matriz diabólica. 1 Pedro, pode passar, por favor. Matriz diabólica. O diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A gente só vê esse texto do lado de fora, ele está também. Mas existe em nós uma matriz diabólica. A palavra diabo não é nome próprio. Diabolos significa que faz tropeçar. Há em nós uma matriz mental que nos faz tropeçar. A gente sabe disso. Correto? Aí você diz, mas crente tem essa matriz diabólica na mente? Isso não existe. Quem era o homem segundo o coração de Deus na Bíblia? O que foi que Davi fez quando viu Batseba? A matriz diabólica da mente tomou assento e fez estrago. Correto? Há uma segunda matriz, a matriz carnal da mente, a matriz apetitiva da mente. Em Romanos capítulo 8, há uma narrativa sobre o que a carne produz. E aí ele termina dizendo: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja e não pode agradar a Deus. Mas tem uma terceira matriz, que é a matriz volitiva, volitiva de vontade. Em Romanos capítulo 7, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Mas eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu detesto, que eu aborreço, é isso que eu ando fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. A vontade por si só não consegue. Por mais bem intencionado que você seja, não consegue. Mas tem uma outra matriz que é a racional. Do homem é a tarefa de fazer planos, a racionalidade, adaptar o mundo às suas necessidades ou se adaptar ao mundo. Mas a racionalidade por si só, e é extremamente importante viver de maneira racional, não ser levado pelas emoções, regular as emoções, mas em algum momento a razão não consegue alcançar. Mas tem uma quinta matriz, que é a matriz intuitiva. 1 Coríntios 2,11, o Espírito do homem conhece as coisas do homem, assim como o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. O que ele está dizendo aqui é que há em nós uma versão que é diferente, mais profunda e mais sábia do que a nossa versão consciente. Significa que há um Josias em Josias que conhece mais de Josias do que Josias conhece de si mesmo. E quanto mais eu estou aproximado desse homem interior, a Bíblia chama de homem interior, mais sabedoria eu tenho. Mas há uma sexta matriz, que é a matriz crística da mente. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos essas 6 matrizes em nós. É por isso que Jesus diz o tempo inteiro: vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
nós estamos o tempo inteiro vivendo entre a pomba e a serpente. Jesus saiu das águas e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E logo na sequência, o texto diz que ele foi impelido pelo Espírito, pela mesma pomba, ao deserto, para ser tentado pelos homens. Nós vivemos nessa dualidade o tempo inteiro. E aí, eu quero concluir. Nesse gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês. O que nós temos aqui é o que nós chamamos, na psicologia profunda, de self. E aqui é o nosso ego observador. Muitas vezes, em nós temos excessos. Por exemplo, é muito importante que a gente tenha uma autoestima elevada, correto? Agora, autoestima em excesso é o quê? Narcisismo. Correto? É muito importante que nós sejamos extrovertidos, verdade? Mas extroversão em excesso pode ser aquilo que na psicologia nós chamamos de personalidade, transtorno de personalidade histriônica, aquela pessoa que acaba sendo inconveniente, correto? Uma pessoa tímida, introvertida, isso faz parte da vida, alguns são mais introvertidos. Agora, introversão em excesso pode ser aquilo que na psicologia nós chamamos de transtorno de personalidade esquizoide. Tudo em excesso é doentio. Aliás, qual é a diferença entre remédio e veneno? É a dosagem. Correto? Então nós temos excessos e nós temos deficiências. Por exemplo, há pessoas que têm uma autoestima lá embaixo, isso é uma deficiência de self. Por isso nós precisamos o tempo inteiro acionar o ego observador, e nós temos a capacidade de olhar o nosso próprio self. Tanto é que em Filipenses capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Ele está querendo dizer que nós temos condições de observar o nosso psiquismo, a nossa mente, esse funcionamento, e não deixar que simplesmente que ela vá no automático levando a gente. A gente vive a maior parte do tempo no automático. É por isso que a gente não tem controle, não tem estabilidade. Quanto mais eu exercito esse olhar para mim mesmo, em tempo real, aqui e agora, menos eu sou vítima de mim mesmo, no sentido de excessos e deficiências. Por isso Jesus nos ensinou a vigiar e orar sempre, a olhar para nós mesmos e vigiar o nosso funcionamento. No sentido de resolução de problemas, e normalmente problemas que acontecem na vida pessoal, mas na vida interpessoal também. Nós precisamos aprender a andar com flexibilidade e adaptabilidade. Tem gente que não consegue funcionar de maneira flexível. Tanto é que nós temos a expressão my way or highway, correto? Nada de flexibilidade. Comigo é assim, não consegue funcionar diferente. Isso é sinal de transtorno de personalidade. Não se adapta. Os outros é que têm de se adaptar a você. Por exemplo, o narcisista, ele não se adapta ao outro, o outro que se adapte à sua maneira de ver a vida. E no sentido do drama, relacionamentos interpessoais. Todo drama tem uma vítima, um perseguidor e um resgatador. Se você está dentro de um drama conjugal, por exemplo, ou você é vítima ou você é perseguidor. Não é? E esses papéis se intercambiam. Na mesma hora, por exemplo, a mulher se arruma, está toda bonitona, aí passa pelo marido, né? O marido não diz nada. Aí ela pode já assumir o papel no drama de vítima. Na hora, correto? Você... Não é? Aí o que é que ele pode fazer? Ou ele pode dizer, querida, me desculpe, eu estava com a cabeça em outro lugar, nem vi, desculpa. Ou ele pode assumir um papel de vítima e
e enxergá-la como perseguidora agora. Está vendo? Você é igual a minha sogra. Que sogra que nada. Ela era vítima, agora já é perseguidora. Aí começa a gritar com ele, aí já tira, não vou mais para a igreja, não vou. Pronto. O drama. Né? Aí ele, dependendo deles, estão ali, 2 dias que não se falam bem, né? Aí sempre tem um que é o resgatador. Né? É aquele que diz, filha, vai chega aí, devagarinho, né? Vai se aproximando, pisando em ovos. E aí vai devagarinho e consegue resgatar a relação, aí tudo volta ao normal. Tudo começa a fluir de novo. Você sabia que todo casal praticamente só tem um tipo de briga. Mas essa briga ocorre 100, 200, 300 vezes. E é uma briga periódica. Sempre acontece, e é sempre o mesmo tema, sempre pela mesma coisa. Não é? E esse drama, muitas vezes, eu vou dizer isso para terminar, porque eu quero, a gente vai abrir para perguntas. Está mandando eu seguir? Tá bom, aí eu dou para você e você faz aí a dinâmica. Eu acho que eu estou cheio de cortisol, que eu já esqueci o que eu ia dizer. Brincadeira. Qual foi a última palavra que eu disse? Lá em casa eu e Carla brincamos, isso é veeira. Mas vejam, na expressão do drama, muitas vezes... me lembrei agora. Duas coisas, guardem isso. Normalmente a gente se casa, isso é inconsciente. Normalmente a gente se casa reeditando, repetindo os cenários originais. É uma maneira de tentar resolver algo não resolvido na relação com o pai ou com a mãe. É aquele caso, por exemplo, uma garota, uma criança que tem um pai negligente. Há uma tendência que ela se case com um homem negligente. Uma mulher controladora, uma mãe controladora, há uma tendência de se casar com uma mulher controladora. E assim por diante. E muitas vezes as brigas no contexto da relação têm a ver com as demandas lá de trás. Se você for atrás, você vai ver isso. Tá? Normalmente, os dois têm desejos escondidos. Por exemplo, se tem o caso de um pai negligente. Qual é o desejo daquela menina que cresce? É de ter uma figura masculina presente. Esse desejo produz ansiedade. Qual é a ansiedade? De que a figura do marido, por exemplo, não supra essa necessidade. E aí, toda ansiedade produz defesas. O que são defesas? O ego usa essas defesas exatamente para ter aqueles desejos escondidos atendidos. E os dois têm a mesma coisa, ou seja, tem esse triângulo do conflito. E quando os dois triângulos se juntam, aí nascem os dramas na relação. O que a gente faz, por exemplo, eu sou terapeuta de casal também, o que a gente faz é tentar descobrir o triângulo do conflito de cada um. As necessidades escondidas, e normalmente a gente vai lá atrás, e normalmente a pessoa, nunca que eu tinha pensado nisso.
E é quando esse triângulo é rearrumado, é que a relação começa a fluir melhor. E o drama vai perdendo a sua força e a sua intensidade. Tá? Bom, o que eu quero dizer com isso para, de fato, concluir? Nós precisamos cultivar vida com Deus. Vida na videira. Essa é a fonte plena de saúde. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente aqui na casca, mas se você não tiver um tutano realmente de qualidade espiritual, você vai ter uma grande deficiência. Sabe qual é a boa nova? É que é de graça. Você não precisa ir para o terapeuta pagar rios de dinheiro para ter a vida rearrumada. Comece de fato cultivar a vida com Deus. Segunda coisa, repense seus relacionamentos. Mude o seu comportamento. Só existe uma maneira de melhorar os outros. É ser você mesmo uma pessoa melhor. Se você tem coisas não resolvidas lá de trás, não deixe isso fazer a goteira e contaminar seu casamento, sua relação com seus filhos. Você sabia que a gente perpetua desgraças lá de trás na criação de nossos filhos? Você já se percebeu fazendo coisas que seu pai fazia com você? Coisa ruim. Ruim de maneira extensiva ou ruim só uma frustraçãozinha. E você acaba fazendo com os filhos. Gritando do mesmo jeito, reagindo do mesmo jeito, tentando controlar do mesmo jeito. Porque a gente vai passando para as outras gerações. É nesse sentido que eu creio naquilo que a Bíblia diz, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso não é demônio não, que se esconde atrás da porta e fica ali naquela casa para sempre. Não, são padrões inadequados e destrutivos que nós passamos para a geração seguinte. Identifique esses padrões. Faça as mudanças antes que a próxima geração seja contaminada. A dimensão teológica, a dimensão interpessoal e a dimensão intrapessoal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É esse a proposta que eu trago para vocês. Eu só quero apresentar o último slide. Esse é o livro, tá? Esse é o livro. E, infelizmente, não deu para trazer mais, eu só tenho 20 e algumas cópias, tá? E se você quiser adquirir, é 25, mas isso, tá aqui, tem vários, tem umas 20 e poucas cópias. Se você quiser adquirir, se você levar 2, para dar um de presente, sai por 20 cada um, $40. Se você levar só um, é 25, tá bom? Não me deixem voltar com esses livros, eu tenho certeza que você será abençoado. Tá? E essas matrizes estão aí. Eu faço uma visita ao mundo da filosofia, da psicologia, da literatura, mas a Bíblia o tempo inteiro, como foi Bíblia o tempo inteiro na palestra de hoje.